Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando nosso podcast semanal, Nosso Legado, que conta a trajetória do Grupo Águia Branca através, da equipe, das pessoas que trabalham conosco aqui. Uma empresa que está fazendo 77 anos esse ano e, através da história de cada um que está conosco aqui, em especial da Divisão Comércio, a gente vai conhecendo um pouquinho da nossa cultura, dos nossos valores e dessa jornada nossa. E hoje nós estamos aqui com Evaldo, um grande amigo que eu conheci lá em Ponta Grossa, no Paraná, para contar para a gente aqui um pouquinho da história. E aí, seu Evaldo, boa tarde, como é que tá? Boa tarde, Marcelo. Bom dia, boa noite, boa madrugada para quem está nos assistindo aí, nos escutando. Graças a Deus estamos tudo bem, estamos aqui na cidade maravilhosa dos Campos Gerais, em Ponta Grossa, e iniciando aí nosso bate-papo. Ah, que bom. Você sabe que eu acho que foi 2011, né, quando a gente chega aí em Ponta Grossa, né, o Grupo Águia 2009, Branca. né? 2009. Foi 2009, né? 2009, Isso. pois é. Foram as primeiras vezes que eu fui na cidade, e me impressionei muito com a beleza da cidade, uma cidade muito plana, muito rica, né, com muita plantação. É muito legal Ponta Grossa, né? Excelente. Por isso que é chamado de Campos Gerais, né? Você vai andar aí pelas cidades próximas aqui, Castro, Carambeí. Quem não conhece nossa região aqui tem que visitar, porque quem gosta de agricultura, gosta de madeira, você tem um pouquinho de cada coisa. Tem a nossa famosa Vila Velha aqui, né? Coisa bonita. A Vila Velha, onde que tem aquelas estruturas, né, de pedra, não sei, que parece um cogumelo assim, não é isso? Os arenitos, né? O próprio vento, segundo os historiadores, aqui era o fundo do mar, né? Onde que pegou aquele pedaço ali. Alguns arenitos formaram um cálice, um animal, taça, tem várias coisas lá. Quando a gente fala Vila Velha, né? Tem o Espírito Santo, aí tem a linda Vila Velha, né? Mas aqui Vila Velha para nós é o Parque de Vila Velha. Não, muito legal. Mas e tem muita indústria também na região, né, Waldo, aí de Ponta Grossa, né? Que indústrias que tem aí? Aqui cresceu muito nos últimos anos. Nós temos aí, principalmente aqui o que está ficando muito forte nessa região aqui da cidade, estamos sendo conhecidos até nacionalmente como os conhecidos da cerveja, né? Temos a Kaiser, né? A Heineken hoje chamada, né? Chegou aqui como Kaiser, hoje é Heineken. Tem a Ambev, que é situada aqui em Ponta Grossa também. Está montando uma maltaria próximo a Carambeí, que pertence aqui a Ponta Grossa, devido a essas cervejarias. E sem contar, as cervejarias artesanais são muito fortes. E indústrias, o que mais está tendo. Bastante cerveja artesanal na nossa região aqui, é muito forte para cá, Marcelo. E fora essas indústrias aí, tem a Arauco, né, que tem uma sede aqui em Ponta Grossa, né? Tem a Madeiro, que é conhecida, está sendo conhecida meio nacionalmente, que veio aqui de Prudentópolis, né? O pessoal aqui de Prudentópolis que montou a Madeiro e está aqui em Ponta Grossa. Temos a nossa concorrência. Madeiro, que você fala do restaurante, né? Isso, do restaurante Madeiro. Isso. Tá, hoje, se for qualquer aeroporto aí, quase todos os aeroportos têm uma filial deles, né? Então, forte. E eles são, eu fiquei sabendo... Aqui em Vitória tem também Madeiro, acho que aqui não tem Jerônimo ainda, mas aqui em Vitória já tem Madeiro. Tá? E aí em Curitiba tem bastante, né? Madeiro, tá nos aeroportos, de uma forma geral, está tendo bastante. Tem a fábrica da DAF também, né? É isso que eu falo, tem até a concorrência nossa, que a fábrica da DAF está aqui, né? Do ladinho nosso. Ponta Grossa, geograficamente, é muito bem localizada, né? Porque ela fica relativamente perto de São Paulo, perto aqui de Curitiba, né? Tem bons acessos a portos, né? Então a distribuição para o Brasil. Então, é uma região estrategicamente muito bem colocada. Nenhuma cidade calma para se morar, um lugar calmo para se viver, né, Evaldo? Exatamente. Aqui foi considerado por muitos anos a capital do caminhoneiro, né? Porque para tudo que você vai, norte do Paraná, São Paulo, como você mesmo falou, Curitiba, Foz, tudo passa por aqui. É o centro da distribuição. Queira ou não queira, alguém vai estar passando na nossa região aqui para seguir nos caminhos. É verdade. O movimento que a gente fica aí em frente à savana de Ponta Grossa, é um movimento de caminhão nessa BR aí que é um negócio de doido, né? É um negócio que anima. Eu falo assim, rapaz, você quer ver se o mercado tá bom, se tá fraco, você fica sentado ali vendo movimento na ponta, ali na porta da savana ali, que você vê. É uma caminhãozada, né? Um movimento, é bonito de ver, né, Val?
Bonito. Teve agora algumas mudanças aqui, acho que já veio depois que foi feitas as mudanças aqui na rodovia, mas quando para ali, você sabe que tem alguma coisa errada no mercado, ou é uma greve de caminhoneiro, alguma coisa assim, você sabe que o mercado não está certo quando para caminhão aqui. Graças a Deus a gente é bem servido. Também tem a concorrência forte, né? Aqui o que mais tem o Zé Rafael da fábrica, ele era da Scania antes. Ele sempre fala assim que Ponta Grossa, você pega essa Avenida Presidente Kennedy, que passa ao lado nosso aqui, é o lugar que tem mais oficina mecânica montada em metro quadrado. É verdade. Todo mundo passa aí e precisa de apoio aí. É muito bom a região. Mas, Exatamente. Evaldo, conta um pouquinho da sua área, do que você atua, qual que é a sua função. Dá uma explanada para a gente, porque nem todo mundo, Ponta Grossa, agora as pessoas já estão até conhecendo um pouco melhor, né? Mas fala um pouquinho da sua área, do seu setor aí. Joia. Para quem não me conhece direito, eu estou aí na linha Mercedes-Benz, minha área aqui de pós-venda, né, o coordenador de pós-venda de Ponta Grossa. Em conjunto, até o brinco, a gente tem a única filial que tem mais duas filiais, né? Nossos pontos de apoio em Telêmaco Borba e a PS que foi montado em Jaguaraíva. Dá uma diferença de 148 quilômetros entre uma cidade e outra. Eu faço a gestão tanto de peças como oficina. Estamos aí há 6 anos nessa função, porém, dentro aqui desse prédio aqui, estamos há 30 anos, né, trabalhando aqui junto com a equipe. A maioria dos clientes aí são muito já de tempos atrás de conhecimento, né? A gente vem aí da área de peças. Então, hoje, a nossa principal função é gerir peças de oficina, centralizado aqui em Ponta Grossa, mas sempre visitando as casas nossas próximas. Seria isso, né, Luciano? De Jaguaraíva e de Telêmaco Borba, né? Exatamente. São duas filiais que a gente tem, né? Igual você falou, é filial da filial, né? Mas são duas casas em regiões madeireiras, em região de muito veículo de off-road, né, Val? E graças a esse trabalho que vocês têm feito lá, a nossa participação de mercado, nosso market share cresceu bastante na região, porque a gente foi lá perto do cliente, dar atenção a ele, né? Exatamente. O ponto principal, quando eu assumi aqui em 2017, na parte de gestão, né, a gente já estava na empresa, a Telêmaco Borba estava começando a iniciar em passos lentos. A gente conseguiu crescer, fazer um crescimento muito grande em cima dos clientes. Klabin, que é o nosso principal cliente, porém a gente não atende somente eles, né? A gente fala que começou ainda a estar lá em Telêmaco como uma MDW, mas atendendo os periféricos da Klabin, clientes que vêm de fora, clientes da região que trabalham para a Klabin. E, na medida do possível, a gente foi analisando que a gente está a 148 quilômetros de Jaguaraíva, e Jaguaraíva é um ponto fundamental que tanto a Klabin como a Arauco, que são duas empresas de madeira fortes aqui na nossa região, tínhamos muitos caminhões, muitos clientes que trabalhavam naquela região e estava mais fácil para eles irem para São Paulo fazer o serviço, que as rotas deles são muito longas, está muito mais próximo a São Paulo do que Ponta Grossa. Ponta Grossa hoje no Paraná os pedágios estão fechados, porém logo deve retornar, são 2 pedágios e de volta são 4 pedágios. O cliente, para sair de Jaguaraíva até Ponta Grossa, tinha que fazer lavagem no caminhão, pagar 4 pedágios e perder quantos dias para chegar aqui. Então, a gente vendo esse leque de mercado crescendo, pensamos em Jaguaraíva e foi um tiro bem legal. E hoje virou uma PS lá, né? Já está crescendo a cada dia mais, daqui a pouco já vira uma plena lá, se duvidar. Se Deus quiser. Mas também são caminhões off-road que não são caminhões de rodovia, né? Então eles sofrem muito para ir até aí. A velocidade média deles é mais baixa. Então ainda tem isso, né? Então essa posição nossa de ter colocado essas lojas aí lá no cliente, né? Diz que o artista tem que ir onde o povo está, né? Como já dizia Milton Nascimento, né? Exatamente. E, Evaldo, assim, aproveitar e parabenizar você, né, pelo trabalho fantástico que tem feito aí, porque graças ao pós-venda dessas regiões, né, nosso trabalho melhorou muito aí, a nossa representação, o nosso valor aí, os clientes têm nos reconhecido como um grande parceiro, né? Isso aí, te agradecer e parabenizar pelo trabalho, você e a sua equipe aí, tem sido muito bem conduzido, parabéns, meu amigo, tá? Manda o nosso reconhecimento ao seu time também aí.
Exatamente, Marcelo. Eu te agradeço pelo reconhecimento e principalmente da minha equipe, né? Eu vejo assim, a gente não faz nada sozinho, né? Cada um faz parte de uma engrenagem para a situação Exato. trabalhar exato, para você ter resultado, que nem você mesmo fala, não só em números, mas em si resultado de satisfação do cliente. Você está junto com o teu cliente, depende de pessoas, né? E pessoas é uma engrenagem que tem que trabalhar sempre corretamente para poder chegar na ponta e fazer o que o cliente precisa, né, Marcelo? É muito legal. São quantas pessoas que trabalham contigo, Evaldo? Mais ou menos? Mais ou menos quantas pessoas trabalham com você? O pessoal que está trabalhando conosco hoje, nas 3 casas, entre peças, oficina Uhum. e mais departamentos, tem perto de 86 pessoas. Dessas 86, 73 pessoas são comigo, entre produtivos, Opa! consultores, vendedores de peças. Cada dia crescendo mais. A gente começou aí com uma Não, equipe aí, Ponta Grossa e Telemaco Borba, em média aí de 12, 13 pessoas, hoje já são 73, né? que legal. Parabéns, então. Parabéns. Vai virar um pastor, né, assim, tomando conta desse monte de gente, assim, muito legal. Que Crescendo cada dia bacana, mais. Evaldo. Parabéns, porque assim, a gente sabe que as coisas são conquistadas através das pessoas, né? E você ter tantas pessoas próximas a você, sabe, conduzindo esse trabalho, atendendo o cliente, isso é muito importante, é um trabalho muito bacana. Parabéns, amigo. Tá muito legal. Mas, Evaldo, sabendo dessa história toda, o que é Ponta Grossa, a nossa atividade, a gente queria conhecer um pouco você. Conta um pouquinho da sua história para a gente, né? Como é que você chegou até aqui, da sua jornada, o que você estudou, né? Eu gosto de perguntar sempre assim, aonde você nasceu, né? Começar do começo lá. Onde você nasceu, Evaldo? Conta pra gente. Joia. Como eu te falo sempre, Marcelo, minha história é muito simples, muito tranquila, né? Não tenho tantas histórias que eu nem... A gente brinca escutando os podcasts aí, umas histórias muito divertidas. A minha não, a minha é bem tranquilinha, Hum, muito sossegada. Eu uhum, nasci em Ponta Grossa mesmo, sou descendente aqui da cidade de Ponta Grossa, né? Veio de uma família de 5 irmãos. Meu pai já é falecido, né? Até brinco, né, que meu pai ele era classificador de madeiras, e eu, uhum, depois de muito tempo, estou trabalhando aí com os madeireiros fortes da região aqui. Então, isso parece que já vem uhum, do sangue. uhum, É, uhum, como é que eu posso te falar? Eu iniciei minhas atividades profissionais mesmo, com 16 anos, na uhum. antiga Vecal, que era nesse Ah, prédio tá. aqui mesmo. Uhum, Trabalhei um bom uhum, período com eles, desde 93. Antes disso, como eu era 16 anos, eu era estudante, fazia meus uhum, serviços normais de pessoas simples, gente lá fazia aquelas coisas bem do interior mesmo, cortar, capinar quintal dos outros, fazer pintura aqui ou uhum, ali para a gente fazer o dinheirinho uhum. do nosso É. sorvete da época de 16 anos. E Uhum, na realidade, meu primeiro emprego, e acaba sendo desde da iniciação em 16 anos com Mercedes. Comecei aqui nesse uhum, prédio, na Souza Naves, né, que você brincou com a rodovia nossa, era bem diferente. Comecei como área de peças, estoquista de uhum, peças, trabalhando na expedição, fazendo limpeza em prateleira. E assim fui crescendo na empresa. Depois virei vendedor de boqueta, né, que nem diria o maior que no último uhum. podcast dele, trabalhando, Aham, atendendo os mecânicos via oficina. Depois virei balconista e aham, fui crescendinho na área de peças. Foram 23 anos trabalhando direto só em peça. Depois tive a oportunidade de assumir a gestão, né? Peguei uma coisa de oficina uhum, que não era meu mundo. Eu sempre galguei estar uhum. estudando para alinhar a linha de peças, mas o mundo dá voltas e estamos aí trabalhando com oficina, trabalhando com os produtivos aí que me dá muita satisfação. Eu Uhum, uhum, estudei, na realidade, fiz escolas públicas, né, no caso, no início. Fiz um curso profissionalizante em contabilidade. Na época, a gente uhum. podia até, com o curso, tirar o CRC. Pensei nisso no início, podia estar aí virado um Opa! contador. Uhum, Depois uhum, disso, parti para administração, que daí já estava na época aqui de Vecal, fazendo algumas mudanças. A gente via um futuro próspero, né, para a gente, então eu pensei muito em fazer uhum. administração e fiz com ênfase em negócios internacionais, uma faculdade aqui chamada da Faculdade de União. Depois Uhum. disso, na parte de estudos, assim, na faculdade lá, eu ganhei um título chamado Laurea,
que era o melhor aluno da faculdade inteira, ganhava uma pós-graduação paga totalmente pela faculdade. Então, eu fiz minha primeira pós em gestão empresarial. Como eu gostava muito de números, resolvi pular um pouquinho para a produção. Fiz uma pós em cima de produção na UTFPR, que mais conhecido como Cefet, na nossa região aqui. E depois disso, consegui concluir um MBA em gestão financeira e controladoria pela FGV também. Então, sempre estou tentando estudar, fazer alguma coisa assim, né, para a vida. Isso aí eu contei aqui, foi o quê? 3 pós-graduação, então? Foram 3 pós. 3 pós-graduação, um MBA e 2 pós. Muito bom, Evaldo, parabéns. E o que te motivava tanto, Evaldo, o estudo, ir atrás, se desenvolver? O que te motivava nisso? Na vida, como eu vim de uma família simples, Marcelo, vim de uma família bem simples mesmo, estudo era precário, né? A gente tinha dificuldades. E quando a gente vê uma oportunidade de crescimento, eu acho que você tem que aproveitar. É coisa que eu falo hoje para os meus colaboradores. Antigamente você estudava para crescer na vida, né? Hoje se estuda para se manter. Então, sempre gostei de estudar, nunca tive, que nem diriam, preguiça do estudo, né? Sempre tive vontade de estar na sala de aula, estar se comunicando. Eu falo pouco, mas gosto de escutar bastante. Gosto de estar sempre junto com pessoas, né? E se atualizando cada dia que passa. Já tem alguns cursos aí que eu já estou em mente para os próximos anos aí já colocar em prática também. Opa, parabéns. Você sabe que eu também gosto muito de estudar, né? Eu não gosto de ficar parado. Eu acabo um curso, eu quero engatar em outro. Estou sempre estimulando, né? Eu acho que a gente mantém a cabeça da gente ativa, a gente vai se renovando e vai conhecendo coisas novas. Eu acho que isso facilita muito a gente ter... Eu falo que é ter repertório para resolver os problemas, né? Para a gente lidar com os outros, para a gente saber conversar com as pessoas, porque vira e mexe tem situações diferentes, né? A vida é muito danada, vem apresentando para a gente, cada dia apresenta de um jeito, né? E aí você tem que ter as saídas. Você vai buscar saídas, né, nesse repertório que a gente vai juntando através desses treinamentos, esses cursos que a gente vai fazendo, dos livros, do material que a gente vai aprendendo. Muito bom, Evaldo. Parabéns por essa jornada acadêmica aí. Tá muito bacana, inspiradora. Sim, a vida da gente é um quebra-cabeça, né, Marcelo? Que você vai montando pecinha por pecinha. Cada um corre atrás do que acha interessante na vida, para você montar teu quebra-cabeça perfeito ou não, né? Não, legal. Quando nós chegamos aí, em 2009, você estava no Telepeças na época, né? É isso? Se não me engano. Televendas. Isso mesmo. É isso aí. E como é que foi, né, na visão de vocês que estavam dentro, assim, esse momento de transição, o antes e o depois? Porque, com certeza, todos aprendemos muito nesse momento, né? Eu me lembro que, na época, eu que estava liderando lá, eu fazia o papel do Eugênio lá em Curitiba, na época. E aí, quando veio a conversa, não, a Ponta Grossa está dando certo, né, vamos trabalhar junto com o pessoal de Ponta Grossa, que bom, e tal, vem aquela felicidade toda para a gente que está lá, né, que estava vindo para trabalhar em Ponta Grossa. E na minha cabeça, falou assim, eu vou levar A, B, C, D, vou chegar lá, vou fazer acontecer e conto para você do lado de cá como é que foi a experiência. E quando chegamos em Ponta Grossa, encontramos tantas pessoas bacanas, um pessoal fantástico, né, que estava tocando a operação, que estão conosco, alguns até hoje, né? O Valdeci tá lá embaixo, você está aqui, e tem um time todo aí. E para mim foi um aprendizado, né, que a gente tem que chegar e reconhecer os talentos que tem, sabe? O trabalho bem feito que está sendo feito, não é porque você está chegando numa região que você... que sabe fazer as coisas, muito longe disso, né? A gente tem que ter a humildade e aprender e rever as formas que a gente está fazendo para poder melhorar. Senão é jogar fora uma cultura dessa que vocês têm aí de um trabalho tão bem feito, né? Não faz o menor sentido. Mas, vocês do lado de lá, como é que foi essa chegada, Evaldo? Conta para gente. Tudo que é mudança é um susto, né, Marcelo? Na realidade, como a gente vem de uma empresa familiar, né, uma empresa bem local, que era a Vecal, né, a extinta Vecal. Seu Renato Casagrande, né? Isso, do Casagrande, lá do seu Renato. Sempre está por aí, pessoa muito boa, não tenho que falar nada dele. Nossa. Mas é um susto, né, porque você às vezes não tinha
as pessoas de ponta não têm aquela visão do que está acontecendo internamente dentro da empresa. Daí você está seguindo um rumo X, sem nenhuma alteração nas pontas, e daí de um dia para o outro, não, está sendo vendido e tal, está vindo outro grupo, uma pessoa, um grupo de fora. A gente fica um pouco apreensivo, sim. O pessoal ficou, muita gente ficou apreensivo. A gente perdeu pessoas boas que se assustaram e foram embora. Porém, os fortes, melhores aí, te digo para ti, eu tenho uma equipe aí, principalmente na parte de peças, que são vendedores da época da antiga Vecal, que hoje dão um show de vendas aí junto conosco. Então, foi mais um susto. Então, nada que foi difícil. Saiu uma forma de pensamento de trabalho para uma que era fazer volume, né? Nós tínhamos eu falo isso porque, como eu vim de peças e trabalhava só com peças na época, a gente só pensava em volume, sem se preocupar em resultado, né? Eu lembro, eu me coloco muito nos cursos que eu faço hoje da Mercedes, quando a gente começa a falar lá sobre DR e outros documentos que a gente tem acesso para estar trabalhando durante o dia. E hoje, ainda no dia de hoje, tem muitos funcionários que os colaboradores, gestores, não têm acesso a isso ainda. E lá naquela época da Vecal era isso, a gente não sabia o que estava acontecendo na empresa. Então, foi esse susto, mas no restante foi tudo beleza, foi tudo uma coisa assim maravilha. Só crescemos, tanto profissionalmente como em cultura aqui na nossa região. E é o tipo do negócio bom, que foi bom para todos os lados, né? O seu Renato, muito focado com o negócio da cerâmica, ele deve fazer até hoje, né? Que os pios porcelanato, as telhas e tal, a coisa dele, ele foi cuidar daquilo, dar mais foco, que era o principal negócio dele. Nós aprendemos muito, né? Com certeza, acredite, aprendemos muito com a operação da Vecal na época, né? Muita gente boa, agregou ao nosso time muita gente boa. Conhecemos novos amigos aí que trabalham conosco e novos clientes, né? Eu acho que foi uma operação assim, que foi feliz para todos os lados. A gente fica muito feliz com isso. Mas, Evaldo, assim, nessa sua jornada, a gente vê que você é uma pessoa que gosta muito de estudar e tal. E você, como é que você faz para estimular o seu time também para estudar, para crescer também? Porque, assim, se hoje você está com um time tão grande, igual você está comentando aí, mais de 70 pessoas, com certeza você tem um desafio de puxar essas pessoas. Porque se você não motivasse essas pessoas, você não teria crescido como cresceu. Então, como é que você faz isso? Esse é um trabalho assim, diário que a gente tem que ter, de formiguinha, né, que chamam, né? Você está conversando, eu gosto de conversar muito no pé da orelha com cada um, né? Meu jeito de gerir é uma conversa, é um bate-papo. Eu tento desenvolver as pessoas assim, através principalmente de exemplos, Marcelo. Eu gosto como eu sempre aprendi através de exemplos, eu gosto de sempre dar o exemplo primeiro, falar como deve ser. Não que você vai mandar a pessoa, não que você vai estar dando um conselho, mas sim dar um exemplo para a pessoa tentar se transformar. Que nem eu te brinquei agora há pouco, a gente antigamente estudava para crescer na vida. Hoje não, eu sempre falo para o pessoal, estude para você pelo menos se manter no que está fazendo, senão você está fora de mercado. E a gente que na parte de sim, empresa, em cima de feedback, falando sobre o fluxograma, em cima, qual que é a função da pessoa aqui, aonde que ela está e onde que ela pode chegar através do estudo, através do desenvolvimento próprio, né? Então, dando muita motivação, tentando dar uma motivação, né, da minha forma de ser, falando sobre pontos positivos, negativos deles e trabalhando pessoa por pessoa. Eu gosto assim eu sou aquela pessoa assim que gosto. O nosso dia a dia de oficina e peças é uma coisa assim. É diferente todo dia, mas, porém, é uma coisa que você faz, é um padrão. Então, não adianta você colocar a pessoa hoje para ser um vendedor de peças e jogar lá no balcão que os outros vendedores vão comer ele inteiro, digamos assim. Então, você tem que começar pequeno, treinar a pessoa do básico, da onde que eu vim, como é que eu fiz, e, graças a Deus, estamos levando o pessoal aí crescendo tudo junto conosco. Que bom, Evaldo, que bom. Belo exemplo, bela aula de demonstração e, assim, essa preocupação de ser o exemplo, né? O exemplo arrasta, né? Palavra você pode até mover a pessoa, mas o exemplo arrasta, porque a pessoa vê o outro fazendo, né? Aquela pessoa que quer seguir o outro, igual você falou, eu vejo muito, sigo um exemplo de algumas pessoas, né? E com certeza você também é exemplo para outras. Então, essas pessoas que estão perto de você, que quer estar num caminho certo, pega você como
né, sendo um exemplo ali e vai embora. Muito legal, né? Uma pessoa que começou, que trabalhou, né, fez essa jornada, que estudou tanto. Muito legal. Parabéns, Evaldo. Show. Né? Joia. E outra coisa também, Evaldo, que para a gente nos provoca muito, é a questão de inovação, né? Que a gente está melhorando todo dia, fazer uma coisa diferente para cá e para lá, né? E como é que você faz dentro da sua área para motivar as pessoas, para você permitir que as coisas vão evoluindo, né? Para que a gente inove cada vez mais? Inovação é uma coisa assim que a gente fala assim, tem pessoal que tem medo de inovação, que acha que vai mexer em sistema, vai mexer em um monte de coisa. Eu sempre falo para minha equipe que inovação, às vezes a forma de você colocar a cadeira, o cliente sentar, é uma inovação. E tento assim despertar neles o senso de responsabilidade de melhorar o dia a dia deles mesmos. Porque eu acho que primeiro você tem que fazer um benchmark do que está acontecendo em volta sua. Às vezes a tua equipe de peças faz uma forma e a oficina faz outra. Um olha para o outro e vê o que pode melhorar nisso, né? Trabalhar diferenciado. Então, para a gente poder atender bem nosso cliente, satisfazer nosso cliente, primeiro a gente tem que externo, né? Digamos assim. Primeiro satisfazer o nosso cliente interno, fazer eles se sentirem bem, se destacarem no que eles querem. Eu sempre deixo eles falarem, a minha equipe sempre falar o que está faltando para eles. E eu tento transformar a falta deles numa novidade, numa inovação que possa melhorar para todos. Dessa forma, assim que eu trabalho. Não, legal. Você tem algum exemplo, Evaldo, assim, de alguma coisa que era de uma forma e vocês deram um jeito, melhoraram, deram uma ideia? Uma coisa bem boba, assim, tem vários, posso te falar aqui, de ficar a tarde inteira falando sobre exemplos. Mas eu acho que uma coisa assim, bem que me chamou muita atenção, um exemplo simples, que era uma dificuldade de a gente manter bacias na oficina. Vivia as bacias que a gente comprava, assim, vivia furando, porque o material hoje é muito fraco e tudo mais. O menino chegou para mim e falou assim, Valdo, o que a gente pode fazer para ter umas bacias melhores? Eu falei, o que você faria se estivesse no meu lugar? Eu pegava todos esses baldes aqui, cortava no meio, colocava gancho. Falei, então vamos fazer. É uma inovação, vamos chegar, vamos montar. Trabalhamos tudo junto, ele começou, ele pegou a solda, eu peguei os baldes, o outro menino pegou, tá lá, tá tudo montadinho hoje, tudo arrumadinho. Coisinha simples, bobo, mas é uma inovação que hoje ajuda o dia a dia deles. Isso é fantástico. E assim, né? Veio deles, estimulou, apoiou a pessoa a dar uma ideia, né? E a pessoa fica tão satisfeita de ver aquela ideia dela colocada lá, né, sendo usada por outros, né? Isso é muito legal. É maravilha, né? Eu vejo isso. Por isso que eu te falei, eu gosto de transformar a dificuldade da pessoa numa inovação, uma dificuldade que ele tenha, mas que ele consiga superar isso. Isso, exemplos do dia a dia, uma venda. Às vezes o vendedor vem falando, como é que eu faço para fazer essa venda? Tá, e para você, como é que seria interessante fazer? Seria assim, assim, assado. Então, vamos seguir nesse ritmo. Daí, quando o cara sai com a venda na mão, ele fala assim, legal, Evaldo, deu certo. Não, legal, parabéns. Ótima gestão das pessoas, muito bom. Evaldo, com essa jornada toda que você tem aí de 30 anos, né, de Vecchal e Savana, né, e trabalhando com a gente aí, com as peças e com as pessoas todas aí, você que fundou basicamente Telêmaco Borba, Jaguari e IVA, né, aí para a gente, que conselho que você daria para essas pessoas que estão chegando agora na empresa, para essas pessoas novas que estão chegando? Se você tivesse uma oportunidade para dar um conselho para elas, o que você falaria para elas? Primeiras coisas que eu falaria é dedicação, capacitação, responsabilidade no que está fazendo, empatia, eu acho uma palavra sim, muito importante, você ter a empatia com o que está acontecendo, e ter ambição de desafios, né, Marcelo? Ter ambição. Eu acho que a pessoa que entra fazendo um serviço simples e se acomoda naquilo, não presta para trabalhar conosco, não. Precisa ter ambição. Eu sempre brinco. Você está vendo onde você está entrando? Você está sendo produtivo. Então, qual que é o teu foco? É tirar o chefe da oficina do lugar dele. O chefe da oficina tem que tirar o Evaldo daqui onde que eu estou. Cada um tem que ter a ambição de estar crescendo na vida cada dia. Não, isso é muito legal. E gerenciar essa ambição também, né? Porque às vezes a pessoa chega ali querendo até passar por cima de todo mundo, né?
E tem que ter, né, calma, tem que ter respeito, reconhecer que as coisas vêm com o tempo, né? E as coisas acontecem com o tempo, né, Valdo? Isso que você falou Não é aí de uma hora para outra. é o que você falou aí que a gente vive hoje, é os jovens, né, Marcelo? Você deve estar tem muito contato com os jovens, eu vejo isso. Hoje os jovens, eles que são muito imediatistas, né? As pessoas não têm mais aquele tempo de esperar chegar a sua vez, trabalhar um pouquinho cada dia. O jovem hoje quer chegar aqui e resolver tudo em 3 meses. Mas não é assim que acontece. A vida, né? A gente está, que nem nessa função que eu estou hoje, são 30 anos de batalha que a gente está trabalhando. E quantas outras pessoas que têm de exemplo. Então, o jovem hoje, a gente tem que ter uma paciência muito forte para aconselhar e pegar os jovens e seguir o caminho correto, para que eles não tenham essa aflição, essa ambição de crescer de um dia para o outro. Crescer, sim, ter ambição de novos desafios, sim, mas tudo ao seu tempo, tudo na medida que o cara lá de cima também nos dá, né? Tem que ir no compasso, porque, né, não adianta ir muito afoito, que já dizia o ditado, né? Quem é apressado come cru, né? Acaba Exatamente. querendo passar por cima dos outros, acaba enfiando os pés pelas mãos e acaba perdendo a oportunidade, né, Valdo? Porque às vezes é uma pessoa que tem todo o potencial, está sendo preparada, mas às vezes ela vai muito afoito ali e acaba perdendo o time, porque ela se desgosta, ela aborrece os outros, né? Aí acaba querendo fazer alguma outra coisa aí. Bem legal. Evaldo, você com essa jornada aí de 30 anos, como você falou, né? Qual que é o seu legado? Qual que é o legado que você tem construído ao longo dessa jornada aí que está ficando aí, que as pessoas vão olhar e falar assim, poxa, o Evaldo realmente é um cara, né, diferenciado, ele deixou aqui uma marca tal. O que seria essa marca que você estaria deixando? Olha, eu sempre friso, né, e gosto de destacar a lealdade, a integridade. Eu quero que as pessoas me olhem assim, de uma forma assim que a pessoa certa, que faz as coisas na medida do possível, a coisa mais certa possível, sem prejudicar o próximo, né? Tá sempre crescendo, mas crescendo de uma forma honesta. Então, ser assim uma pessoa que a família te olha assim com respeito, com gratidão de você estar junto com ela, né? Eu sou uma pessoa muito sim de igreja, gosto muito de frequentar, tenho a minha religião, né? Eu sou católico. Então, não adianta nada a gente ir, rezar, fazer bonitinho na frente da igreja, dizer que você é uma pessoa santa, e no dia a dia você é uma pessoa totalmente fora daquilo que você prega, né? Então, eu tento, com as minhas ações, refletir o que eu falo, o que eu tento ser. Muito legal. Assim, fantástico, porque a gente viver aquilo que fala, né, Valdo? A gente ser esse exemplo para os outros dessa coisa, né? Ser esse modelo aí a ser seguido, né? Muito bonito. E a gente percebe isso, né, na sua fala, a gente percebe isso na sua história, na sua postura. Sempre uma pessoa muito discreta, mas que tem muito conteúdo para entregar, né? Tem muito bons trabalhos, bons conselhos. Que bacana, Paulo. Muito bom, muito bom. Você vê que as coisas não são por um acaso. Você vê que essa jornada sua, esse legado seu, não é construído por acaso. Tem valores importantes, né? E muito conteúdo aí para a gente seguir. Bacana. Eu costumo também, nessa linha de conselho, Evaldo, pedir assim, uma dica de um livro, de um filme, que você pode contar para a gente e deixar como dica para a gente ler ou assistir. O que você indica para a gente aí? Eu gosto muito de TV, assim, eu sempre que eu posso. Eu sou muito de séries, gosto bastante de séries, gosto de filmes. Minha esposa fala que eu gosto de filme, muita coisa repetida, filmes antigos. Mas, assim, para deixar assim, uma dica que eu acho que um filme que mexeu comigo, no nosso dia a dia, é Criando Campeões, lá do pai das irmãs Williams. Não sei se você já assistiu esse. Tá. O King Richard, o Will Smith. Foi um dos filmes, assim, isso que eu prego de determinação, de foco no que está fazendo, né? Esse filme acho que reflete muito o que eu prego na vida. Ser campeão não é assim de um dia para o outro, mas você tem que ter um foco e chegar no que você quer. Esse filme acho que fala tudo. De livro, assim, que eu tô lendo até agora,
que eu achei muito interessante. Tem vários que a gente lê, mas um do Simon, que eu gosto muito, que começa pelo porquê. Não sei se já leu esse livro, mas é um livro... Eu não li, mas eu já escutei um resumo desse livro. É muito legal. Uhum. Você saber por que você está aqui fazendo, né? Fazer, todo mundo faz. Vender peça, todo mundo vende. Mas você tem que entender o porquê que você está fazendo aquilo. Então, eu acho que sim, um livro que está me chamando muita atenção. O Simon Sinek é fantástico, né? Os livros dele são muito bons, do pensamento. Eu costumo assistir muito também dele no YouTube. Você põe o nome dele no YouTube e tem diversas palestras, diversos bate-papos ali. E são aulas, né? São aulas para a gente, né? Muito legal. Eu gosto muito de fazer isso. E essa determinação, ontem a gente teve um encontro aqui com a turma aqui do Espírito Santo, e aí o Felipe, né, que toca as Toyotas para a gente, ele colocou um filmezinho, esses filmezinhos motivacionais que tem e tal, e a pessoa falava ali muito da disciplina, né? Se você quer ser campeão, se você quer ser diferente, tem que ter disciplina, né? Quer dizer, mais ou menos isso que o pai das irmãs Williams lá, né, fez, né? Disciplina, repetição, repetir. Porque não adianta ter talento se você não tem disciplina, né? Uma pessoa com talento e sem disciplina pode não ir muito longe. Agora, uma pessoa com disciplina, ela pode ir muito longe, né? Ela tem muito mais chance, né? Tem a história que o pessoal fala do Cristiano Ronaldo e do Messi, que eles ficam falando que um tem muito mais dedicação do que o outro e tal. Então tem um monte de histórias, de exemplos por aí que a gente conhece, mas a gente sabe que a disciplina, o trabalho são vencedores de muitas guerras que tem por aí, né? Muitas batalhas, né? A gente, com a determinação, a gente vai ganhando uma batalhazinha cada dia. Quando você vê, você tem uma vitória imensa lá na frente. É fantástico. Boas dicas. Eu gosto de filmes assim que mostram um pouco da realidade da gente, né? Gosto muito de filme de guerra, que são táticas, né, que você consegue colocar às vezes no teu dia a dia. Então, se você não tiver um norte para você seguir, não adianta você querer colocar várias coisas na sua vida se você não treina, se você não corre atrás, se você não estuda, não vai... Porque o nem me perguntou por que eu estudei tanto, né? Você gosta de estudar? Não, você coloca um foco na tua vida e você tem que ter a disciplina de você seguir aquele caminho. E vai bater vento, vai ter pessoas que vão te atrapalhar, vai ter 1000 coisas. Mas se você tiver um foco para te seguir, você vai chegar, com certeza. Nessa história que você contou, eu fiquei curioso quais são os seus próximos cursos, Evaldo, que você está querendo fazer. Eu tenho uma dificuldade muito grande, isso minha, desde criança, que foi o inglês. O próximo passo, eu quero fazer o inglês bem conceituado para ver se eu consigo mudar um pouco esse meu pensamento. Já tentei várias vezes e não consegui me desenvolver. Dificuldade minha interna, que eu tenho que mudar. Então, o próximo passo é o inglês. É o próximo aí. Pois. Não sei se você sabe, mas eu estudo inglês até hoje, né? Eu também tive muita dificuldade com o inglês e, assim, me comunico mais ou menos e tal, me defendo, né, com alguma coisa, mas sei que tem que melhorar muito, né? Eu acho que, sei lá, se tem uma escala de 0 a 10, eu devo estar em 5 ali, vai. Né? Tem muito que aprender ainda, né? Já percorri muita coisa também, né? Percorri muita coisa. Então, eu acordo de manhã, eu faço um aplicativo, vou deixar uma dica para você, um aplicativo de inglês, é um aplicativo muito simples, chama Duolingo. Esse Duolingo é um aplicativo que tem diversos idiomas, né? Você pode aprender russo, chinês, né, tailandês, tem todos os idiomas ali, tem inglês também. Só que ele é simples, ele não é uma coisa muito complicada. Ele parece, para mim, ele lembra um pouco o Kumon, não sei se você já fez aqueles exercícios de Kumon, na matemática, que você faz ali uma repetição de uma coisa simples, mas aquilo vai te memorizando, vai fazendo você crescer, né? Então eu faço esse exercício, também tenho aula, uma pessoa que me dá aula todo dia que a gente consegue, eu falo com a gente tem aula todo dia que a gente consegue. Quando consegue. Todo dia que a gente consegue. Então, às vezes eu viajo, né? É o Luiz Guilherme que trabalha com a gente aqui, tem sido um grande companheiro fantástico, pessoa super paciente, né?
E aí a gente lê textos em inglês, a gente vê não filme, mas assim, tipo esses TEDs, né, que tem um filmezinho rápido contando história, aí traz exercício de escola, então eu vou completando. E também escuto podcast em inglês, então vou fazendo aqueles TEDs do Simon Sinek, escuto tudo em inglês, para forçar. Escuto uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não tem pressa. Né? Não tem pressa, não precisa de pressa. A gente precisa de dar um passinho todo dia. É mais ou menos igual aquela história que a gente estava contando de a pessoa crescer. Não precisa ter pressa. Você precisa de ter consistência. Né? Tá? Cada dia dá um passinho, cada dia dá um passinho. E daí a pouco você caminhou uma grande jornada. Tá? Exatamente. Fiquei Não até com desiste, vergonha agora. não, e também não tenha pressa, tá, Evaldo? Não desista e não tenha pressa nesse processo de aprender inglês. Mas comece e dê um passinho todo dia. Exatamente. Fiquei até com vergonha agora, você falou, você no teu porte, você está de 0 a 10 é 5, então o meu é 0,1, então eu tenho que chegar lá, queimar bastante, o espaço vai ser grande. Evaldo, é porque a gente se cobra muito, né? A gente é muito exigente, né? Então eu acho que uma pessoa 10 é uma pessoa fluente, que Sim. Fala sem sotaque, que vê filme, que canta, que entende as músicas, que pega um livro de poesia, que são palavras mais complicadas, entende. Então, eu acho que isso é dominar uma língua, né? Então, eu acho que eu sonho um dia chegar lá. Né? Eu ainda quero ler poesias em inglês e entender e discursar sobre aquilo ainda. Um dia eu vou. Não tem pressa, né? Não tem pressa, mas não vou parar. Né? Chegarei lá. Disciplina, né? Voltamos com a palavra. O poder do hábito. Né? Evaldo, assim, super obrigado pelo esse bate-papo nosso, por contar essa história, compartilhar com a gente, né, essa dedicação sua, esse exemplo. Eu vou deixar você fazer as considerações finais aqui do nosso, né, desse registro dessa história sua aqui, que tem sido muito legal. Legal. Que nem eu te falei no início, minha história é simples, não tem nada de grandes mudanças, é só uma vida trabalhadora. Quero agradecer esse movimento aí de a gente estar junto aí, batendo esse papo. Já assisti vários podcasts de pessoas aí maravilhosas, histórias assim que mexem com o brio, né, que a gente falou de exemplo, e muitas histórias aí se serviram para mim como exemplo. Vou continuar assistindo, então só quero agradecer o grupo, agradecer a sua pessoa, lá a gente falando lá em 2009, quando você bateu aqui na porta e se apresentou aqui para nós, a gente via que era uma pessoa diferente, né? Tantas pessoas já passaram do grupo aqui, a gente tem crescido cada dia, então só posso agradecer a cada dia que eu estou trabalhando aqui nessa empresa e as disciplinas continuar na vida, né? Pensando sempre em crescer mais, um passo de cada vez e o futuro só a Deus pertence, né, Marcelo? Verdade, Evaldo. Mas assim, né, a sua história não é nada simples, pai. O mundo seria muito melhor se as pessoas seguissem caminhos tão retos quanto o seu. Né? Não precisa de fazer nada complicado. A vida é simples, as coisas não são tão complicadas. Né? Basta essa vontade, né? Esses valores firmes, né, que a gente tem para levar à frente. Tá? Mas, mais uma vez, Evaldo, muito obrigado por esse tempo seu, por essa dedicação, por essa história, por abrir um espaço da sua vida aqui conosco. Tá? E vamos em frente. Tá? É isso, pessoal. Estamos aqui concluindo, né, o nosso legado dessa semana, batendo esse super papo aqui com o Evaldo, nosso gestor de pós-venda lá de Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Jaguariaíva e região lá do Sul, né, fazendo um trabalho super legal. Semana que vem tem mais, pessoal. Vamos em frente aí. Até já.